Oi pessoal, estamos de volta. Nessa aula nós vamos aprender a colocar esse projeto que nós já escalonamos dentro da prancha no Model Space. Quando eu trabalho com a prancha no Model, essa prancha ela é a mesma prancha que eu configurei lá para o meu layout, ou seja, ela está em milímetros. Por isso que quando eu trabalho no Model, eu preciso escalonar os meus desenhos. Se eu utilizar na escala 1 para 1, ó, como eu estava trabalhando aqui, esse desenho vai ficar super pequenininho em relação à prancha, porque na verdade, na minha prancha, eu estou trabalhando na escala em milímetros, tá? Quando eu trabalho no layout, não tem problema, ó, se eu copiar essa prancha aqui, igualzinha ela está aqui, e colocar ela aqui no layout, ó, aqui esse layout está na folha A4, tá? Se eu colocar ela aqui no layout, ó, ela vai ficar exatamente no tamanho correto, tá? Se eu colocar aqui a configuração da minha folha para a folha A1, que é esse tamanho que eu estou trabalhando, ó, folha A1, ok, close. Ela já vai ficar no tamanho correto. E aí eu trabalho dentro das viewports. Então, assim eu consigo utilizar a escala 1 para 1. Quando eu trabalho no model direto, eu não consigo utilizar a escala 1 para 1 porque fica assim pequenininho o meu desenho. Para montar a prancha é necessário só, depois de escalonar, mover, aí sim, eu vou mover, eu não tenho como utilizar uma janela como eu utilizava no Paper Space. Então, eu preciso mover esses meus desenhos e posicionar esses desenhos dentro dessa prancha, como se eu tivesse trabalhando na mão, na verdade. Por isso até que esse princípio do Model Space, ele era muito utilizado no começo, porque na verdade aqui a gente está colocando um desenho na prancha mais ou menos como a gente fazia na prancheta, mais ou menos como a gente fazia no papel físico. E agora com o paper a gente já não utiliza mais isso tanto assim. Vou deletar isso aqui, só para que a gente possa ter no Zoom Extend aqui a nossa prancha completa. Tá? Então, eu posiciono todos os meus desenhos dentro da prancha. Cada desenho desse daqui já está escalonado. Lembrando que aqui eu não explodi todas as cotas, só algumas, tá? E a minha prancha, ela fica montada dentro do model, não mais dentro do Paper Space. Se eu precisar tirar alguma medida daqui, aí eu vou ter um pouquinho mais de complicação, porque, por exemplo, ó, se eu tirar um dist aqui, desse 1,90, na verdade esse 1,90 não vai ser 1,90, esse 1,90 vai ter 40. Então ele está numa escala bem complicadinha para a gente tirar algumas medidas no model. Agora, o que acontece se eu receber um desenho exatamente assim, um arquivo do AutoCAD onde a pessoa que desenhou utilizou o model para fazer a impressão? Eu preciso, então, que essa impressão, esse projeto volte a estar na escala 1 para 1, para eu poder trabalhar no meu método, enfim. Como fazer isso? Né? Então, eu vou copiar aqui uma das plantas, só para a gente conseguir visualizar isso que eu estou falando. Ó, aqui eu tenho a minha planta escalonada, né, na 1 para 50. Quando eu recebo esses meus arquivos aqui, eu só tenho a indicação aqui de que ela é 1 para 50, mas se ela não for, eu não sei, né? Então, eu vou testar para ver se funciona a escala correta. Para isso, primeiro eu preciso verificar se está na 1 para 50, é porque o fator de escala dele é 20, certo? 1000 dividido por 50 é igual a 20. Então, sabendo disso, eu preciso voltar para minha escala 1 para 1. Para isso, eu calculo, ó, vou colocar aqui cal de calculadora, enter, ó, 1 dividido pelo fator de escala, que é 20, porque está na 1 para 50, por 20. Isso vai dar 0,05. Então, o fator de escala agora, para eu voltar para 1 para 1, é 0,05, tá? Entro aqui com o comando Scale, ó, seleciono um ponto qualquer e 0,05, Enter. Ele voltou para a escala 1 para 1.
Tanto ele voltou para a escala 1 para 1 que as minhas cotas voltaram a estar corretas. Se eu tirar uma distância aqui, ó, eu tenho aqui 5,65. Exatamente a distância que a minha cota está indicando, 5,65. Então, às vezes eu preciso, né? Recebi o meu projeto assim, não é assim que eu trabalho, e eu preciso voltar ele para a escala 1 para 1 para conseguir trabalhar. É esse o fator de escala que eu preciso dar. E para imprimir esse projeto dentro do Model, existe algum tipo de configuração? Sim, existe e ele é muito semelhante ao do layout. Eu clico com o botão direito aqui em cima do Model, clico em Page Setup Manager, clico em Modify e aqui eu consigo organizar a minha plotagem. Então, ele vai para o PDF Creator, pode ser qualquer uma das plotters aqui. Ele está no tamanho A1. E aqui eu tenho que colocar que ele está na escala 1 para 1, porque na verdade eu já estou utilizando a escala dentro do meu projeto. Não preciso colocar mais um fator de escala aqui, porque senão isso vai dar erro. Ó, clico aqui em Preview. Ó, não está acontecendo nada. Por quê? Porque eu não selecionei, né? Então, Window, coloco aqui Window, seleciono os 2 pontos da minha prancha. Agora sim. Ó, no Preview ele mostra como que isso vai ficar. Tá? Ele está mostrando que essa cota está errada, ele está mostrando a espessura de linha, está mostrando essas espessuras de linha aqui. Então, ele está com todo o meu projeto pronto aqui, como se fosse no layout. Nessa aula, nós vimos como fazer a plotagem, a configuração da plotagem do projeto no Model e vimos também como voltar esse escalonamento dos desenhos para a escala 1 para 1, se isso for necessário. Eu aguardo vocês para a próxima aula. Um abraço e até mais!